aguardem. Alegria estar aqui com vocês. Uma sensação de que talvez não sair desse ambiente, não sair desse lugar. Jesus é bom. Amém? Como vocês viram ali, eu me chamo Ellen. Eu sou uma das líderes de louvor da F-Hop Music. Mas eu queria contar para vocês que às vezes as pessoas não sabem. Nós também somos uma igreja local, certo? Nós não somos uma banda que vive viajando, não. Nós somos uma igreja local, somos uma base missionária, somos uma sala de oração. Eu lidero a sala de oração já fazem 5 anos. Estou servindo lá como missionária, já vai fazer 10 anos. Vocês vão perceber no meu sotaque que eu sou nordestina. Eu sei que Brasília tem muito nordestino. Nordeste vai dominar o mundo, gente. Tem comida boa, eu vi que tem cuscuz ali. Teve cuscuz, o nordestino está em casa, né? Então, gente, fecha seus olhos aí onde você está. Jesus, nós honramos a Tua presença nessa noite. Assim como nós cantamos, tenha preeminência nos nossos corações. Tenha o primeiro lugar sempre. Não apenas nas canções, não apenas nas conferências, nos grandes ajuntamentos. Tenha o nosso coração por completo, Senhor, no dia a dia, no ordinário, nas tarefas julgadas simples e diárias. Nós honramos a Tua presença aqui no nosso meio, Jesus. Se não fosse você, não existiria mensagem. Se não fosse você, não existiria as canções. Tu és a mensagem. Tu és, Senhor, o motivo de estarmos aqui. Tudo aponta para Ti. Tudo vem de Ti. E não há nada que tenhamos ou que venhamos a ser que não seja dada por Ti. Espírito Santo, eu oro para que à medida em que a palavra é proclamada, ela cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada. Eu oro para que ela caia em boa terra. E você, Senhor, que é o agricultor, quem dá o crescimento no tempo oportuno, faça frutificar essa semente nos nossos corações. Nós oramos, Senhor, para que quando você olhar as folhas verdes, você possa colocar o seu braço por entre as folhas e encontrar frutos. Frutos. Frutos, Senhor. Não nos deixe ser uma árvore bonita, com belas folhas verdes, grandes, sem frutos. Mas nós oramos que a Tua palavra frutifique em nós. A Tua palavra é inerrante, a Tua palavra viva e eficaz e mais cortante do que uma espada afiada. A Tua palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Eu oro, Espírito Santo, que à medida em que a Tua palavra é declarada nessa noite, ela nos lembre mais uma vez. Ela nos fira mais uma vez, ela nos corte mais uma vez, ela nos exorte, ela nos corrige, ela nos confronte mais uma vez. E ela cumpra, Jesus, o propósito pelo qual ela foi liberada. Em Teu nome nós oramos. Amém. Gente, a conferência é sobre adoração, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os líderes falaram que acaba 1 da manhã, né? Eu vou tentar terminar ali 15 para 1.
15 para 1 a gente está liberada ali, para não acabar uma mesmo, né? Gente, esse assunto de adoração, na verdade, eu acho que no século 21, principalmente nessa era muito tecnológica, não existe nenhum tema hoje que não exista expert, né? Todo mundo hoje é muito entendido e tem bastante conhecimento. E esse tema de adoração, ele tem muitas definições. Se eu perguntasse aqui para você, só que eu queria que a gente começasse esse assunto trazendo 2 pontos principais para esse tema de adoração. Todas as definições de adoração, seja ela qual você conheça, elas precisam ter Jesus como foco e o coração de Deus como sendo o nosso fascínio. E o que passar disso é de procedência do maligno, eu estou brincando. Mas se não tiver Jesus como foco e o alvo não for o coração de Deus, o alvo não for estarmos fascinados por esse Deus a quem nós passamos mais de 1 hora cantando, é qualquer coisa menos adoração. É barulho, é movimento, é até mesmo música, porque música não é adoração. Vocês estão comigo? Música é uma ferramenta. A música ela não é um fim, ela é um meio. Ela é uma ferramenta poderosa, mas ela não é o fim. Ela não tem todas as características que cumpram o propósito. Adoração tem um nome, tem um alvo, tem um rosto. Adoração é devida a um homem que hoje mesmo é 100% Deus e 100% homem. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Eu sempre costumo dizer, queridos, que se você olha para a sua vida e você diz assim, cara, hoje não está legal, não tem motivo assim, sabe, não tem combustível. Eu queria que você se lembrasse que o fato de você estar vivo é porque existe um sumo sacerdote intercessor à direita do Pai, declarando o nosso nome todos os dias. Só que eu tenho uma notícia melhor para você. Não é esse nome que você tem aqui, que os seus pais te deram, não. É o teu nome eterno. Jesus, o Filho de Deus, o sumo sacerdote intercessor que está à direita do Pai para interceder por nós, declara o nome que nós teremos na eternidade. E é isso que sustenta o nosso fôlego de vida, queridos. A gente precisa se lembrar disso quando a gente entrar por essas portas. Queridos, adoração é concordar com quem Deus é. Quando a gente canta que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele está sentado sobre todas as coisas, nós estamos o quê? Concordando com quem Ele é. Adoração é render elogios. Adoração é entregar valor a alguém que é digno. Mas de tudo que eu falar, se você puder voltar para sua casa pensando sobre, pense que adoração é uma resposta à revelação bíblica de quem Deus é. Posso ouvir um amém? Tá bom, Ellen, mas por que adoração não é simplesmente uma resposta a quem Deus é? Eu contemplo e respondo. Porque, queridos, idolatria não é apenas construir ou esculpir imagens de escultura com as mãos. Idolatria é também uma visão errada de Deus que você tenha na sua mente. Por isso a palavra, ela precisa ser quem nos revela quem Deus é. A palavra que nos revela que Deus é poderoso, que Ele é misericordioso, bondoso, tardio em irar-se, é a mesma palavra que revela que Ele é justo, santo, puro, reto. Que Ele é, além de justo, Ele é a própria justiça. E isso é muito louco, porque Ele, além de justo e de ser a própria justiça, Ele é o próprio juiz.
esse é o verdadeiro Deus. Todos aqueles outros fofinhos, aquele Deus que se amolda com o teu comportamento, não é Deus. E todas as vezes que você se esquecer, vem para a palavra, que a palavra vai te lembrar quem Ele é. Então, por isso, a nossa adoração é uma resposta à revelação bíblica de quem Deus é. Ele é santo, então eu respondo à santidade dEle. Ele é digno, então eu respondo à dignidade dEle. Logo, queridos, o momento do louvor no culto toma outra proporção. E, tendo visto a resposta de vocês no momento do louvor, eu vou julgar e crer que vocês têm a mesma cosmovisão que eu. O momento do louvor não é um momento de uma música boa, para você chegar, falar com os irmãos, procurar um lugar. Nem tampouco, queridos, o momento do louvor é um momento que vai preparar o teu coração para o ensino da palavra. E se você conhece as nossas canções e conhece um pouquinho da gente, a gente tem isso como um jargão, né? Nós entendemos que o Senhor tem comissionado músicos, cantores, proféticos para instruir as próximas gerações por meio de teologia cantada. E o que é teologia? É conhecimento de Deus. Então nós precisamos cantar sobre quem Ele é. Isso é o momento do louvor no culto. Isso é pedagógico. Você não aprende somente no sermão falado. Essa 1 hora e lá vai que nós passamos aqui, nós fomos encorajados no nosso homem interior, nós fomos desafiados na nossa fé, nós fomos convidados a confiar, a depender, a declarar, ainda que não se cumpriu na totalidade, quando nós dizemos que Ele é o nosso bem mais precioso, mas no fundo nós sabemos que ainda existem outras coisas que tentam nos roubar. Nós estamos ensinando ao nosso homem interior, queridos. Então a música, as canções não são 45, 50, 1 hora de tempo que você fica perdido no tempo, não. Eu sempre me lembro, e sempre que eu lembro, eu tento declarar. Sempre me vem à memória o que Paulo fala e o design do culto cristão, como sendo nós entregando os nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor. Esse é o nosso culto racional, esse é o nosso culto pensado. Nós não podemos ser pessoas emocionadinhas aqui reunidas, cantando canções bonitas, bem arranjadas, que nos instigam a cantar. Nós cantamos com entendimento. E ainda, querido, que você diga: eu ainda não estou vivendo isso na totalidade. Cante até que isso se torne uma verdade no seu coração. Isso é adoração. Vocês estão comigo? Quando João descreve a sala do trono, em Apocalipse 4, a gente vê exatamente essa dinâmica, queridos. Apocalipse 4 vai declarar que existe um trono, existem 4 seres viventes, 24 anciãos. A palavra não diz os nomes desses 24 anciãos, mas a gente deduz que são pessoas importantes, afinal eles tinham coroas. E eles olham para o Senhor, eles contemplam, e eles fazem o quê? Eles respondem aquilo que eles estão vendo. Eles lançam as coroas deles ao chão e cantam ao Senhor um cântico novo. Só que, queridos, eu não sei se quando você lê isso, você acha entediante. Nossa, afinal de contas, eles estão fazendo isso há quanto tempo? A eternidade passada, a eternidade presente, a eternidade futura. O tempo na eternidade não é contado como os nossos aqui. Mas eu quero te garantir, queridos, que todo segundo, todo milésimo, a cada minuto,
essas criaturas estão contemplando algo novo desse Deus. Eles estão contemplando uma nova faceta do caráter desse Deus. E eles são fascinados. E a única coisa que eles conseguem fazer é responder. E a minha pergunta é: por que a gente não faz isso nos cultos? Por que a gente fica esperando o comando do líder de louvor a erguer as nossas mãos? E às vezes eu fico tentando entender, queridos, talvez será que é falta de percepção do quão terrível era o nosso futuro? O quão terrível é a morte eterna, e o Filho nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E nós entramos aqui, muitas vezes buscando lá no fundo do nosso ser, razões talvez palpáveis e práticas e materiais para agradecer a esse Deus que, como nós cantamos, já nos deu tudo de mais precioso. Eu costumo dizer, queridos, que o carro, o emprego, a casa é o transbordar da bondade, da fidelidade dele, porque somente a cruz, somente, já é tudo, tudo. Como o Patrick nos ministrou, você acha que foi somente a dor física de Jesus? Queridos, a gente não tem noção do sofrimento que Jesus sentiu, de como isso dilacerou o homem interior de Jesus a sentir a separação dele do Pai. Não foi apenas o peso das nossas transgressões, mas a separação da totalidade, da plenitude que Jesus tinha com o Pai. Só Ele sabe o que Ele sentiu. E Ele se sentiu o quê? Abandonado. Ele se sentiu desamparado. Jesus sente no seu homem interior a falta que Deus Pai começou a fazer naquele momento. E a gente fica procurando motivos materiais. Aquela promoção no trabalho, aquele novo emprego, aquela conquista. E a gente vai vivendo a nossa vida, galgando degraus, esperando uma novidade para adorar ao Senhor. Quando a gente vê que quando o assunto é adoração, eu não sei se você percebe isso nas Escrituras, mas Deus, Ele tem design para tudo. Ele tem uma forminha lá e a gente vai se moldando, né? E Ele, com muita graça e misericórdia, fica olhando e Ele sabe que a gente não vai acertar sempre. Mas no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, queridos, em João 4, a gente vê algumas características do que Deus espera de mim e de você, tá? Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, em João 4, a gente conhece, né? Tem até uma canção aí. Ah, mas a gente acabou de cantar ela, né? É que eu esqueci. Tem lugares que a gente não canta, né? Gente, eu vou ler aqui um pouquinho mais na frente, porque a gente vai focar em algo. E o que eu queria falar para você é que alguns teólogos, alguns pregadores vão pegar algumas ênfases nesse diálogo. E a gente não pode ignorar essas ênfases. Você vê que Jesus, nesse diálogo com a mulher samaritana, ele queria, na verdade, trazer o design do que é esperado sobre adoração. Só que primeiro ele resolve umas coisas com a mulher. Ele cura ela ali, ele expõe umas coisas que só ele sabe, porque ele conhece os nossos corações. Mas o tema central da conversa é adoração. Então, se você ler aí, a mulher começa a falar, né? No verso 20.
Nossos antepassados adoraram neste monte. Essa mulher é ousada, viu? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declara para a mulher: mulher, creia em mim, está próxima a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não adorarão o Pai, desculpa, nem nesse monte, lá onde eles estavam conversando, nem em Jerusalém. E aí, gente, por que eu falo que foram tratadas muitas ênfases nessa conversa? Porque ela deve ter ficado desconcertada quando Jesus traz à tona a vida dela, né? Os homens da vida dela, que o último nem era dela. Só que Jesus fala uma coisa muito mais pesada agora nesse próximo verso. Ele diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Oi? Nós adoramos, e aí Jesus se coloca no meio, já que ela chamou vocês judeus, aí ele traz a retórica. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí Jesus dá um spoiler da história, né? No entanto, Jesus reitera aquilo que ele começou falando. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, eu não vou gastar tempo nisso aqui, mas pegue como dever de casa. Havia um conflito histórico entre os judeus e os samaritanos desde a queda do reino de Israel. Isso está lá em 2 Reis 17. E uma das principais diferenças e motivo de embate entre eles se dizia a respeito do lugar onde deveria se adorar ao Deus vivo. Porque os samaritanos acreditavam que seria no Monte Gerizim, por isso que ela fala aqui. Já os judeus, para os judeus, esse lugar não poderia ser outro a não ser Jerusalém. Então, a gente entende que existe aí uma desavença e todo o histórico do povo samaritano, tá? Estudem isso. Mas, queridos, o que eu quero chamar a tua atenção no verso 22 é que Jesus diz assim, ó, em outras palavras: minha filha, você está preocupada com o lugar onde vai acontecer, mas vocês nem conhecem aquele que vocês estão fazendo questão de onde vai ser que vocês vão adorar Ele. Gente, assim, Ele expôs a vida dela, mas Ele também traz essa dura palavra. E sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Eu tiro 2 conclusões dessa fala de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, sinceridade de coração, sem conhecimento, é adoração equivocada. Porque vocês estão sendo sinceros, vocês estão preocupadinhos se vai ser aqui ou lá em Jerusalém. Mas sinceridade só não funciona. Se não houver conhecimento, a tua adoração se torna equivocada. E queridos, essas palavras de Jesus eu achei dura. Tipo assim, imagina essa tensão de onde vai ser, mas no final do dia vocês nem conhecem o Deus que vocês estão dizendo e preocupados. E a adoração, queridos, com essa fala de Jesus, ela nos mostra de que a adoração, ela não envolve apenas boas intenções. A adoração pressupõe uma resposta adequada à revelação bíblica de quem Deus é. Isso quer dizer que as afeições devem ser empregadas juntamente com o intelecto e que o nosso homem interior tem de servir a Deus na totalidade. Eu não deixo lá fora as minhas emoções, venho aqui com o homem espiritual. Também não deixo lá fora o homem espiritual e venho aqui com as afeições e emoções. Deus quer uma resposta total de quem nós somos. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente deixa a razão lá fora e vem com a emoção,
a gente vai deixar que a nossa adoração seja uma resposta circunstancial. Vocês estão comigo? No dia bom eu vou super responder. No dia que eu estou me sentindo espiritual, no dia que eu jejuei, no dia que eu fiz uma consagração e eu estou me sentindo preparada, eu vou super responder. No dia que eu estou me sentindo fraca espiritual, no dia que tudo está indo errado, eu não respondo. É por isso que eu preciso da totalidade de quem eu sou para trazer essa resposta ao Senhor. E a segunda coisa, a segunda conclusão que eu tiro dessa fala de Jesus é a seguinte: a natureza da adoração deve governar o modo como nós adoramos, e não o contrário. Estudiosos vão dizer que o objeto da adoração determina a sua condição. E queridos, assim, na boa, o Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança, espera que este o adore em conformidade com o seu caráter revelado nas Escrituras. O modo de conhecer e adorar deve ser conformado, nesse caso aqui, ao objeto e não o contrário. A adoração jamais deve ser conformada com a imagem e semelhança do homem ou dos seus próprios interesses. Isso se torna idolatria e não adoração. Vocês estão comigo? Tirando essas duas conclusões da fala de Jesus, a gente começa a fazer algumas perguntas. Olha que loucura que Jesus fala. Eu gosto de Jesus porque ele inclui a gente de uma forma assim, tão fluida. Porque quando ele continua, aqui no verso 23, que ele fala para ela: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, Jesus não fala assim: adorarão ao meu Pai em espírito e em verdade. Jesus não fala assim: adorarão a Deus em espírito e em verdade. Adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Não, ele diz assim: adorarão ao Pai. Jesus nos inclui. E Jesus traz, queridos, um grau de parentesco que não existe nenhum outro grau de parentesco mais próximo do que pai e filho, irmão, mãe. É o primeiro nível de parentesco. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o nosso Pai espera, procura. E aí eu sempre costumo dizer, queridos, Deus não precisa da nossa adoração, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Não existe uma balancinha lá na sala do trono que vai caindo de nível quando você deixa de adorar Ele. Tem Apocalipse 4 humilha a gente, porque existe uma realidade assim celestial. Eu sempre falo para os meninos, falo para os músicos, cantores: gente, deve existir instrumento, melodias, harmonias e coisas assim tão maravilhosas que nem de longe a gente conseguiria replicar aqui na terra. E a gente ainda achar na nossa audácia de que Deus precisa da nossa adoração. E Jesus deixa isso aqui claro, que são esses que o Pai está necessitado. Não, são esses que o Pai procura. E, gente, quando a gente procura alguma coisa é porque não está fácil de encontrar. E hoje, eu fico imaginando assim, Deus procurando, olhando para a terra assim, procurando algo de verdade, não algo fabricado, não algo replicado, não algo de plástico. E a pergunta que eu olho e eu vejo nessa fala de Jesus é: então, que tipo de adoração Deus, nosso Pai, procura? E eu gosto muito de uma citação de um teólogo chamado Van Hooser. Ele fala assim: o modo como adoramos molda o modo como cremos.
Se a nossa adoração é vazia e superficial, nossa fé também será. Queridos, que loucura. Então quer dizer que eu e Patrick aqui em cima, muito mais do que aquilo que vocês podem ver, a nossa adoração reflete a intensidade da nossa fé. Então eu canto aqui: fiel tu és, fiel para sempre tu serás. E dentro de mim existe uma incredulidade e uma mornidão espiritual. A minha adoração se torna uma idolatria, porque eu estou só cantando uma música, eu estou só emitindo um som, um barulho, eu estou só replicando uma bela letra que alguém inspirado pelo Espírito Santo escreveu, e que aquilo foi tão verdade para ele naquele momento, mas não está sendo para mim. Ou seja, a minha adoração, ela vai refletir, ela vai entregar, ela vai denunciar a minha fé e a sua. Queridos, Jesus continua na parte B. Na verdade, vamos voltar um pouquinho aqui. Na parte A do verso 23, Jesus diz que a hora vem ou já chegou. E é como se Jesus estivesse dando alguns spoilers. Ele mostra que a hora é ao mesmo tempo futura e presente, pois Jesus já estava cumprindo. Quando Jesus vem à terra, ele já estava cumprindo coisas do reino vindouro. Vocês concordam? Então por isso que Jesus diz: eis que a hora vem e já chegou. Em partes ela já estava ali no meio do povo, e ela também viria na plenitude, porque Jesus já estava cumprindo tudo que o Pai havia o enviado para fazer, e as promessas apontavam para um tempo futuro. E aí na parte B do 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí eu quero frisar nesses dois aspectos do design de adoração que Jesus traz através dessa conversa com a mulher samaritana. Queridos, o aspecto do Espírito é muito poderoso. Sabe por quê? Podemos ver que a adoração, ela consiste no Espírito. A gente vê ali em Atos, quando Jesus vem, Jesus ressuscita, tira uns dias com os discípulos. Eu fico pensando, meu Deus, 3 anos com eles, Jesus ainda precisa de mais 40 dias para dar outras coordenadas antes dele voltar ao Pai. Haja paciência. Quando eu prego sobre oração, eu brinco que assim, tem várias citações de Jesus orando para várias circunstâncias. E aí eu não sei se vocês lembram, mas Jesus ora antes de escolher os 12. Imagina se ele não tivesse orado. Que ele escolheu 12 tipos de problemas diferentes para caminhar com ele em 3 anos. Mas tudo bem, isso é um assunto para outro dia. Jesus ressuscita, volta lá, gasta 40 dias com aqueles homens e diz: não saiam daqui até que seja enviado da parte do meu Pai o Consolador, o Ajudador. É preciso que eu vá. Vocês precisam deixar eu ir, lembrar de tudo que eu ensinei para vocês esses 3 anos e agir e operar confiando no Espírito que estará habitando em vocês. Contextualizando, ok? Queridos, esse mesmo Espírito habita em mim e em você. Você crê nisso? Amém. Uma parte de Deus em Espírito habita em mim e em você. O aspecto da adoração em Espírito, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: te transforma num altar de adoração aonde quer que você vá. Olha para mim agora. Por quê? Porque você é templo e morada do Espírito. Então, se você está na sua faculdade, no seu trabalho, no seu lar, no cursinho, na escola, você é um templo de adoração ao Senhor. Isso é libertador, queridos. Sabe por quê?
não está contido nessas 4 paredes. Esse lugar não é místico. Esse lugar não passa de tijolos e cimento. Vocês estão comigo? O aspecto do Espírito nos revela de que Deus habitando em nós, nós podemos o adorar aonde quer que nós estejamos. E isso vai resultar em todos esses lugares que eu te falei. Você pode olhar assim e dizer, cara, a minha faculdade é difícil. Mas ideologias, e eu sei que não é fácil ser estudante hoje, viu gente? Eu fui estudante na época certa. Ainda sou, mas hoje eu faço tudo online. Não tenho paciência de ouvir essas conversas. Mas para você que faz faculdade, você cursinho, tudo hoje nós somos bombardeados de ideologia, de humanismo e de tantas coisas. Mas você precisa se lembrar de que você é um altar de adoração aonde você está. É no seu trabalho, é escuro, é pesado, é tenebroso. Você é um altar de adoração, porque o Espírito de Deus habita em você. O mais interessante, queridos, é saber que Deus é o maior comprometido conosco. Por isso que Ele nos dá esse tesouro de podermos levar dentro de nós uma partícula de quem Ele é. E então adorarmos no nosso quarto, na nossa sala, no nosso escritório, seja lá como você gosta de chamar. Uma coisa que eu gosto muito de falar é, isso aqui, dentro dessas 4 paredes, deve ser uma extensão daquilo que nós vivemos no nosso quarto. E queridos, quando Jesus fala, e quando você orar, fecha a porta do seu quarto e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus não está dizendo assim, olha, você tem que ter um quarto, você tem que ter uma porta. E se a gente não tiver? E se a gente dividir quarto com o irmão? Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês forem, vão de todo o coração e fecha a porta das distrações. Deixa tudo que é passageiro lá fora. Fecha a porta das distrações e entra aqui nesse lugar, porque é aqui nesse lugar que eu quero te revelar os segredos do meu coração. Isso é um lugar de abastecimento, e aqui na Assembleia Solene, na reunião dos santos, isso que nós estamos vivendo aqui hoje, queridos, é uma extensão daquilo que você tem ouvido no seu lugar secreto, daquilo que você tem produzido no seu lugar secreto. E então nós teremos uma igreja vibrante, que não espera o líder de louvor dizer erga as suas mãos, que não espera o tecladista liberar o pad para começar a erguer a voz, porque você tem cultivado isso no lugar onde você fecha a porta das distrações. Você diz, Senhor, eu vou me gastar no lugar onde as coisas são eternas. E nisso, queridos, consiste o aspecto do Espírito. Você pode estar em qualquer lugar. Quando eu trabalhava no mercado de trabalho, eu colocava o meu fone e o mundo parava ao meu redor. Eu não tinha tempo de fazer devocional em casa, tinha que sair muito cedo. E do trajeto do meu trabalho até a porta da empresa, eu fazia o meu devocional, o meu culto, eu chorava no ônibus, e eu acho que as pessoas olhavam e diziam assim, coitada. E era ali o meu momento, onde eu fechava a porta das distrações, cercada de gente, que se levantasse o pé não tinha mais lugar para botar, no ônibus lotado, e eu estava somente com Ele. Porque nisso consiste o aspecto da adoração em espírito. Queridos, que triste. E olha, eu sei que muitos não gostam de tocar nesse assunto, porque a pandemia ela devastou muita gente, muitas famílias, muitas casas. Mas a pandemia ela foi um prenúncio de que a gente não pode ficar dependente desse lugar físico. É ou não é? E aí, a gente ficou perdidinho em casa, do que fazer sem um pastor para trazer a palavra, para o líder de louvor ali para começar o momento, e o irmão da intercessão para abrir o culto.
foi um prenúncio, queridos. Haverá um tempo. Nós hoje, por mais que a gente reclame do Brasil, a gente ainda tem a liberdade de nos reunirmos, de termos uma Bíblia física. Mas existem irmãos nossos da igreja do outro lado do mundo que não podem ter um pedacinho de uma página, que se for encontrado, ele é morto com toda a família. E esses homens e mulheres amam a Jesus e estão dispostos a morrer por ele. Por isso, queridos, nós precisamos fazer o que o salmista diz, guardar essa palavra no nosso coração, decorar, inquirir, ruminar e ter ela na ponta da língua. Porque dias chegarão onde a gente não vai mais poder ter. Dias chegarão onde a gente não vai mais poder se reunir. E nós precisamos nos lembrar que a adoração consiste em espírito. Então, trancado dentro de casa, dentro de uma cela, Paulo nos mostrou isso. Pedro e tantos homens presos por cadeias e correntes entenderam que a adoração consiste em espírito. Então, para eles não importava onde eles estavam, eles adoravam ao Senhor da mesma forma, com a mesma intensidade. Adorar a Deus, queridos, revela também as prioridades do nosso coração. Paulo vai exortar a igreja de Coríntios, dizendo que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O interessante é que Paulo usa um paralelo de coisas simples da vida, que nós precisamos comer e beber. As coisas mais importantes, façam tudo rendendo glória àquele que é digno. Adorar a Deus, queridos, com as nossas escolhas, com as nossas renúncias, com os nossos dons e talentos, com as nossas habilidades, com os nossos recursos, com o nosso intelecto, com a nossa saúde, dando a Ele sempre a preeminência nas nossas vidas. Não existe uma vida dupla diante de Deus, queridos. Não existe uma roupa de crente. Não existe um dialeto crentez. A adoração, ela precisa ser um estilo de vida. Do nosso acordar ao nosso deitar. E então as nossas reuniões públicas serão uma extensão das nossas reuniões privadas. O mais interessante, queridos, para fechar o assunto da adoração em espírito, também fala de uma adoração intelectual. Jesus, mais uma vez eu friso, fala algo. Vocês adoram a quem não conhecem. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês estão jogando tempo fora. Como assim? Preocupados onde vai ser, quando vocês deveriam estar preocupados em se gastar, em conhecer. E aí a gente vê, queridos, que a boa teologia, ela conduz necessariamente à doxologia. E eu quero deixar isso claro para você, porque eu não sei se você gosta, mas eu gosto de entender os termos. Teologia é a união de dois termos gregos, theos, Deus, e logia, ciência. Logo, a junção desses dois termos gregos, teologia é o estudo de Deus. E eu gosto muito de dizer, todos nós somos teólogos, amém? Eu não estou falando de um certificado de 4 anos numa faculdade reconhecida pelo MEC. Eu estou falando de homens e mulheres que gastarão a sua vida em conhecer a Deus. Segura aí. Doxologia provém de uma junção de dois termos gregos. Doxa, glória, e logia, palavra. Logo, a junção desses dois termos traz uma intensidade, uma ideia de louvor a Deus. E aqui está, queridos, uma verdade que muita gente ignora. Não há como separar teologia da adoração. Não tem como separar conhecimento de Deus de adoração. Por quê? Ou melhor, não há adoração verdadeira sem teologia.
E eu comecei já falando sobre isso. A teologia é o estudo da autorrevelação de Deus nas Escrituras. Então, cada vez que nós lemos, cada vez que nós compreendemos a palavra de Deus, nós estamos fazendo teologia. E a adoração depende disso. A nossa doxologia depende da profundidade da nossa teologia. E agora eu vou falar algo. Se a nossa adoração expõe a nossa fé, a nossa doxologia, o nosso louvor a Deus, vai expor o nosso nível de conhecimento de Deus. E aí, como líder de louvor, deixa eu ver como é que eu dou esse exemplo, para não, né? Ah, Jesus, me ajuda. Sabe aquela pessoa que fala e não fala nada? É basicamente isso. Cadê a teologia que vai produzir a doxologia? Cadê a profundidade do conhecimento das riquezas insondáveis que vai produzir uma resposta à altura de quem Deus é? Cadê? Queridos, e eu quero falar algo para você. Eu quero te lembrar que enquanto eu estou falando aqui para você, a palavra está me cortando primeiro. Se eu quero profundidade na minha doxologia, se eu olho para algumas pessoas e eu vejo e eu digo, cara, como essa pessoa é profunda, não existe outro método a não ser conhecer a Deus, mergulhar nas Escrituras, fazer como salmista. Uma coisa eu peço e essa eu buscarei, que eu possa morar na tua casa para contemplar. Davi não queria ficar lá bobão, só olhando para o Senhor, não. Contemplar e inquirir. Inquirir é ruminar, é mastigar, é conhecer, é estudar. Está aí o segredo. Vocês estão comigo ainda? A adoração está diretamente relacionada a conhecimento de Deus, queridos. Do contrário, eu vou só replicar canções bíblicas. Canções bíblicas. Tem uma coisa que a gente não vai negociar lá na F-Hop. As Escrituras são o centro de tudo que nós fazemos. Nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, nós pregamos a palavra, e é inegociável. Só que vocês replicarem as canções, por mais bíblicas que elas sejam, não vai produzir algo se vocês não forem para a palavra também. E eu falo isso para nós também, porque parece que, acho que o Patrick deve provar disso, parece que a régua está sempre aumentando. E eu não estou falando de expectativas humanas não, tá, queridos? Porque a gente não tem expectativa nenhuma de fazer o próximo álbum bombar mais que esse que passou. Não é sobre isso. Mas se eu quero me aprofundar, e se eu quero que o meu louvor seja à altura de quem Deus é, eu preciso ir mais fundo no conhecimento de quem Ele é. E nisso consiste a adoração em espírito. Vocês aguentam mais um pouquinho? Então a gente vai para o aspecto de agora, da adoração em espírito e agora em verdade. E o aspecto da verdade, queridos, nos fala, você não precisa abrir, só anota aí. Existe um paralelo entre dois profetas, está lá em Malaquias 1:11, o Senhor usando o profeta Malaquias, falando ao povo e dizendo, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E olha que interessante, a gente vê Malaquias e Sofonias apontando para a mesma hora da promessa. Presta atenção nisso aqui. Só que Deus usa Malaquias para prometer a promessa. E Deus usa Sofonias para mostrar como a promessa aconteceria.
Então Deus usa Malaquias e diz: olha, do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E através de Sofonias 3, no verso 9 e 10, ele fala: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios, ou em outras traduções, oferta agradável. Queridos, adoração também é sacrifício. Aqui a gente já está falando de adoração no aspecto natural. Por isso que Jesus traz a ênfase não só em espírito, mas em verdade. Aqui não é apenas mais uma adoração intrínseca, mas agora em verdade significa que ela é física, material, substancial, sem risco de engano, mais do que palavras, amor manifestado e comprovado pelas obras e por uma fé vivificada. Resumindo tudo isso, você vai praticar adoração no seu trabalho com as suas obras. Você vai praticar adoração na sua faculdade, no cursinho, no seu lar, se ainda não conhece a Jesus na totalidade, com as suas obras. Já não é mais interno em espírito, mas agora o mundo precisa visualizar o que a adoração em espírito produz. Ele produz em verdade. E a adoração, queridos, está muito mais ligada ao valor que nós damos a Jesus e o quanto nós estamos dispostos a entregar em sacrifício por amor a Ele. E eu volto a dizer, o mais fascinante é que tudo isso nos leva a pensar de que a adoração vai além dessas quatro paredes. Muito além. E são esses que o Senhor está chamando. O Senhor está levantando os seus zelosos e verdadeiros adoradores por toda a terra, aqueles que não medirão esforços. E queridos, Ele atribui zelosos, comprometidos, que não vão negociar, e verdadeiros. Por quê? Porque vão se levantar os falsos. Porque o perigo não está só no falso mestre. O perigo não está só na falsa doutrina. O perigo não está só no falso Cristo. O perigo está na multidão que vai se levantar, produzindo no meio do povo de Deus coisas falsas. E queridos, por muita graça e misericórdia do Senhor, eu não sei porquê Ele tem permitido nós provarmos do que nós estamos provando com as canções. Quando eu olho, eu sou muito pé no chão, tá? Quando eu olho, eu vejo a palavra sendo propagada. Ninguém está rico lá, gente. Ninguém comprou casa própria, carro novo, com dinheiro de royalties de música, porque assim, vou contar um segredo para vocês: música no Brasil só dá dinheiro se for sertanejo cantando traição. Pronto. Não dá dinheiro. Dá dinheiro? O fone do Gabriel quebrou. Vai ter que fazer o quê, Gabriel? Comprar um foninho novo. Vai comprar com royalties, Gabriel? Não dê aula não, para você ver. E assim a gente vai vivendo. A palavra está sendo propagada. Graça e misericórdia. Aprove o Senhor escolher a nós nessa janelinha de tempo. Mas eu estou falando isso para você, queridos, porque tem um grande risco nisso aí. Tem um risco de outras vozes se levantando como ecos e não como vozes. E eu estou te falando isso porque o nosso balizador e o balizador do nosso coração não podem ser os números. Não são sobre views, sobre streamings.
sobre prêmios no Multishow e tantos outros que a gente está recebendo convites. Porque a métrica de sucesso do reino de Deus é completamente diferente. A métrica de sucesso do reino é um rei que bota uma toalha na cintura, se ajoelha e lava os pés podres de 12 discípulos. A métrica de sucesso do reino é onde o maior é aquele que vai à mais baixa posição e serve. A métrica de sucesso do reino é aquele que está lá na última fila, vem para frente, porque você não veio para frente desejando logo o primeiro lugar. A métrica de sucesso do reino são daqueles que perdem para ganhar. E por que eu estou te falando isso? Porque em tempos de números, muitos falsos irão se levantar com muitos seguidores, com muitas visualizações, e a gente intitulando de grandes homens e mulheres de Deus. A gente precisa ter cuidado, porque o homem com os olhos de fogo vai provar as obras. E tudo que for palha, feno e madeira vai ser queimado. Gente, se tem uma coisa que queima rápido, é palha, feno e madeira. Mas o que for precioso, o que for sólido, o que for forte, o que for matéria-prima de primeira qualidade, vai sobreviver ao fogo refinador. Queridos, caminhando para o final, tudo isso eu estou falando para vocês. Deus deixa um design para nós. Você já parou para pensar que Deus se importa com o modo como Ele é adorado? Tem uma passagem bem triste lá em Levítico 10, do 1 ao 3. Vamos resumir ela aqui bem rápido. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. E aí, queridos, quando Moisés fala isso para Arão, Arão não tem nenhum outro argumento. A palavra fala que Arão ficou em silêncio e saiu da presença de Moisés. Isso nos mostra de que até mesmo os sacerdotes podem tentar produzir algo deles mesmos. E eu fico pensando, ai de nós se o Senhor fizesse isso que Ele fazia antigamente. Não ficava um. Não ficava nem o chão. Ia ser tudo consumido. A verdadeira adoração, queridos, começa com a visão do Deus único, vivo e verdadeiro, que determina a forma com a qual Ele deseja ser adorado. Então eu sempre falo assim, não é o melhor cenário, mas não entrega algo meia boca não, porque quando Ele entregou o melhor dEle. Ele entregou a oferta agradável. E muito diferente daquilo que às vezes a gente é tentado a pensar, que Deus foi pego de surpresa, né? Nossa, peraí que eu vou bolar um plano B aqui, Jesus vai lá. A palavra nos garante que o cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. E não era um cordeiro de qualquer jeito, não. Era um cordeiro sem mácula, mancha ou defeito. O melhor. Caminhando para o final, queridos. Existem 5 coisas que a verdadeira adoração vai produzir. E olha que eu fico assim, não sei se você já parou para pensar nisso. Quando Jesus lá no Sermão do Monte ensina como não fazer e como fazer o certo.
certo? Jesus toca em 3 assuntos: sobre dar esmolas, orar e jejuar. Vocês lembram disso? Sermão da Montanha? Vocês estão comigo, né? Estou terminando, gente. Jesus assim, olha, quando vocês derem esmola, não façam assim, façam assim. Quando vocês orarem, não orem assim, orem assim. Quando vocês jejuarem, não jejuem assim, jejuem assim. Gente, dar muda quem Deus é. Orar muda quem Deus é. Jejuar muda quem Deus é. O que é que de benefício? Oi. O que é que de benefício essas 3 coisas trazem para Deus? Nada. Ele é imutável. Quando a gente ora, Ele é quem muda as circunstâncias. E eu sempre brinco, né? Assim, pastor, vou pegar uma licença teológica aqui. Depois o senhor esquece que eu vou falar aqui. Eu sempre brinco assim, ó. Vendo Deus que a gente não tinha nada para oferecer e nenhuma função na terra, Ele diz assim, como que eu vou incluir essas pessoas no meu plano? Já sei. Vou ensinar eles a orar aquilo que eu já vou fazer, independente deles orarem ou não. Aí eles se sentem parte daquilo que eu estou fazendo. Estou brincando, tá, gente? Mas é como se fosse. Por quê? A gente ora de volta para Ele aquilo que na palavra Ele já revelou que vai fazer. Então a gente super feliz se sente incluído no plano. Nossa, Deus vai fazer. Ele já ia fazer. Mas Ele te colocou na história. Mas a oração não muda quem Deus é, queridos. Muda as circunstâncias. O jejum não muda o coração de Deus, mas muda o meu e o seu, nos torna mais tenros. O dar não muda quem Deus é, mas muda quem nós somos, nos livra da avareza, nos livra do orgulho. O que tem a ver, Ellen? O que eu estou querendo te dizer é que tudo que a gente faz traz benefícios para a gente. Até mesmo no quesito adoração. E aí eu vou te falar essas 5 coisas, mas teriam inúmeras outras. Talvez nós, cada um de nós, se a gente escrevesse um artigo sobre o que a adoração produz em mim, por Ellen, e você por você. Você sabe o que a adoração produz em você. Mas, queridos, um ponto que a adoração em espírito e em verdade produz, ela afetará os nossos corações e a nossa consciência. Nos fará reconhecer profundamente a malignidade do nosso pecado e da nossa própria corrupção. Eu não sei vocês, né? Mas todas as vezes que eu subo numa plataforma, eu digo, Senhor, me ajuda. Tem uma canção bem antiga, né? Acho que era minha avó que cantava. Pai, segura em minha mão. Pai, segura em minha mão. Tenho medo de cair. Oh, Pai, não deixa não. É bem isso. É bem isso. Ele me segurando. Ele me sustentando. Porque, queridos, quanto mais próximos da luz, faz o teste, coloca um objeto mais próximo da luz, esse objeto ele é iluminado. E a gente consegue ver o quanto de trevas existe naquele objeto. É assim comigo e com você. Quanto mais perto deles, mais somos expostos na nossa maldade, na nossa transgressão. A verdadeira adoração em espírito e em verdade afetará o nosso coração e a nossa consciência, aprofundará a nossa humildade e nos tornará mais dedicados e cuidadosos com relação à nossa vida espiritual, queridos. A verdadeira adoração, como um alimento saudável, fortalecerá aquele que dela participa e fará crescer interiormente ao passar do tempo. Ou seja, alimenta o nosso homem interior, nos traz convicção de pecado, nos traz convicção da nossa humanidade, da nossa fraqueza. A verdadeira adoração, queridos, precisa produzir
um afetar do nosso coração e da nossa consciência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a verdadeira adoração em espírito e em verdade nos atrairá à comunhão mais íntima com Jesus. Ela nos tornará sedentos e famintos por uma contemplação ao nosso Rei. Quanto mais ouvimos, quanto mais lemos, quanto mais oramos, quanto mais louvamos, mais percebemos que nada alimenta a alma, exceto senão o próprio Cristo. E que a verdadeira comunhão, com sinceridade com Ele, é verdadeira comida e bebida. E foi isso que nós cantamos aqui. No tempo da necessidade, o verdadeiro adorador se voltará instintivamente para Cristo pela fé, assim como a agulha de uma bússola se volta para o polo. A gente precisa parar, queridos, de achar que a gente tem um jeitinho para as circunstâncias. Esse lugar de contemplar quem Deus é, conhecer a Ele, precisa tirar do nosso redor as nossas estacas, as nossas escoras, as nossas moletas, ao ponto de cairmos no chão e dizermos: nós não temos para onde ir a não ser a Ti. Terceira coisa que a verdadeira adoração produz em nós, queridos, ela ampliará continuamente o nosso conhecimento espiritual. É um caminho sem volta. Proporcionará vigor, consistência, significado e firmeza ao nosso cristianismo. A cada ano saberemos mais a respeito do nosso Deus. A cada ano saberemos mais a respeito da eternidade. A cada ano saberemos mais a respeito dos céus. A cada ano saberemos mais acerca das afeições desse Deus. O nosso cristianismo será algo vivo e crescente. E, consequentemente, as nossas reuniões serão avivadas. Quarto ponto, queridos. A verdadeira adoração aumentará continuamente a nossa vida de santidade. Não tem como nos aproximarmos desse Deus que é santo e permanecermos com as áreas de comprometimento. A quem você ama mais? A Deus ou a você mesmo? Porque pecado é isso. É você dizendo com tudo que você é, que você ama mais a você do que a Deus. Que você não consegue submeter aos pés dele aquele desejo. Ele nos tornará cada vez mais vigilantes na nossa língua, no nosso temperamento, como usamos o nosso tempo, o nosso comportamento em todas as relações da nossa vida. E Ele tornará a nossa consciência cada vez mais sensível. Queria te convidar a ficar de pé, queridos. Feche seus olhos aí onde você está. E se nessa noite você ouviu algo, e eu quero te lembrar, eu não estou aqui falando de um lugar, vou falar que nem Paulo, de um lugar que eu já alcancei. Pelo contrário, todas as vezes que eu me coloco diante de Jesus, todas as vezes que eu estou no quarto do hotel, todas as vezes que eu estou na minha casa, prestes a cumprir um compromisso diante da noiva, eu me encontro em crise muitas vezes. Porque, queridos, todos os dias eu descubro algo terrível que eu sou capaz de fazer, que eu preciso submeter ao Senhor, que eu preciso submeter à cruz. E que de tudo que eu falei, se nós pudermos fazer uma oração genuína, queridos, uma oração sincera. Você sabe que muitas vezes nós somos afetados por algo que se chama orgulho intelectual. Todos nós temos isso, tá? Isso é um perigo.
Se você conversa com alguém que sabe um pouquinho menos que você, você se sobrepõe a essa pessoa. É assim, ó. É carne. É carne. Mas hoje, eu queria te lembrar de que Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele esquadrinha, e esquadrinhar é como se fosse, Ele tem um olhar que vai nos lugares mais escondidos do nosso ser. Não existe nada que eu e você consiga colocar debaixo do tapete que Ele não veja. Então, por que insistir em uma vida dupla? Por que insistir em fingir que não está acontecendo? Enquanto eu falo para você, queridos, eu estou sendo lembrada das minhas áreas de comprometimento, exatamente aqui agora. Existe uma guerra. Mas todos os dias eu faço uma oração antes de fazer a outra oração. E a minha oração é: Senhor, me livra do orgulho intelectual de achar que eu já sei. Me livra da independência de achar que eu não preciso mais. Me livra de passar um dia sequer achando que eu não precise e não dependa de você. E aí eu começo a oração que eu preciso começar. E nessa noite, queridos, eu queria te convidar a você fechar os seus olhos aí onde você está e pedir para que o Espírito Santo te ajude, que Ele nos presenteie, que Ele passe por nós hoje e deixe uma bênção, e que Ele produza dentro de nós a verdadeira adoração que consiste em espírito e em verdade. Senhor, eu não sei porquê, queridos, mas desde que eu cheguei aqui, eu sinto o Senhor colocando isso no meu coração, e vai ser a terceira vez que eu vou falar. Continue com seus olhos fechados. Senhor, a nossa oração nessa noite é que quando você olhar para essa árvore bonita, verde, com folhas grandes, com cores vivas, você possa colocar o seu braço por entre as folhas e você encontre, além de folhas, você encontre frutos. Frutos de arrependimento, frutos de uma verdadeira adoração em espírito e em verdade, frutos de uma comunidade de fé que se reúne numa reunião pública, num culto, numa assembleia solene, porque vivem isso no seu secreto. Espírito Santo, nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso amigo que foi deixado da parte de Jesus para nós. Nessa noite nós rompemos com o nosso orgulho e nós dizemos: nós precisamos de Ti. Leva-nos mais profundo, Espírito Santo. Toma-nos pela mão. Abre os nossos olhos. Abre os olhos do nosso entendimento. Ah, Senhor, Pai, que você encontre em nós esses filhos que o adorem em espírito e em verdade. Filhos que te amam de todo o coração, alma, mente e força. E não filhos mimados que se afastam quando você não faz a vontade deles. Espírito Santo, toma-nos pela mão e nos leva a um nível mais profundo de maturidade no nosso amor. Amadurece a nossa adoração e que ela passe de circunstancial para madura. Produza, Espírito Santo, dentro de nós um louvor que vai além de canções que nós conhecemos. Homens e mulheres que se lembram que estavam caminhando a passos largos para a morte eterna, mas foram transportados para o reino da luz.
e mulheres quebrados. Ah, Espírito Santo, nos últimos dias, nos ajude. Não nos deixe ser enganados pelas muitas vozes. Produza algo verdadeiro, profundo, com raízes. Senhor, eu oro sobre essa casa, eu oro sobre essa comunidade de fé. Continue produzindo algo aqui, Senhor. Continue fortalecendo os meus irmãos. Espírito Santo, continue trazendo à memória aquilo que os dá esperança. Lembre-os que o Senhor os produziu, os criou para serem um altar de adoração aonde quer que eles estejam. Ah, Senhor, nessa noite nós cantamos essa canção e dizemos: encontre aqui. Nós queremos ser encontrados por Ti. Quando você procurar verdadeiros, encontre um amor fraco, falho, mas um amor insistente, um amor humilhado, um amor que diz: nós estamos aqui todos os dias, não pela força do nosso braço, mas pelo poder do Teu Espírito que nos sustenta. Os seus olhos estão por toda a terra a procurar aqueles que buscam tua face dia e noite. Encontre aqui, Senhor. Dia e noite. Que o Teu desejo seja saciado em nós, Senhor. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Ouça isso, Jesus. Não descansarei até que a sua glória encha a terra. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Não descansarei até que a sua glória encha a terra. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Não descansarei até que a sua glória encha a terra. Não descansarei até que você tenha o seu lugar. Não descansarei até que a sua glória encha a terra. Encontre em nós, Senhor. Assim como era nos primeiros dias, venha habitar aqui, tem o seu prazer em mim. Assim como era nos primeiros dias, venha habitar aqui, Nós fazemos essa oração tem o nessa seu noite, Senhor. prazer. Assim como era nos primeiros dias, venha habitar aqui, tem o seu prazer em mim. Assim como era nos primeiros dias, venha habitar aqui, tem o seu prazer.
nossas vozes. Eu quero ser encontrado por ti quando você olhar para a terra. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Eu quero ser encontrado por ti quando você olhar para a terra. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Aqueles que fecharão a porta das distrações, aqueles que fecharão a porta de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que é momentâneo, e se gastarão em te conhecer e prosseguir em te conhecer. Queridos, e sabe o que é mais interessante? É que naquele grande dia, nós estaremos diante de Jesus. E existem duas falas, que é: vinde benditos de meu Pai, venham ver aquilo que eu preparei para vocês. Mas alguns ouvirão: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Então a minha oração sobre vocês, a minha oração sobre esse tempo, sobre essa casa, é que quando o Senhor passar os olhos dele, ele encontre uma comunidade de fé, que está todos os dias se gastando em conhecer ao Senhor, que nas suas reuniões, nos seus cultos, nas assembleias solenes, estão erguendo a voz, homens e mulheres com estilo de vida de adoração, se juntando aqui nesse lugar, para entregar ao Senhor a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Amém.